povo amado de Deus! Esse é o nosso primeiro Olhando Podcast. Esse é o podcast do canal Olhando para Jesus e você é muito especial. A sua companhia é mais do que especial. Eu já quero te agradecer porque você parou tudo para estar olhando a estreia dessa temporada. Olhando o podcast do canal Olhando para Jesus. E você é o meu convidado, o convidado do Espírito Santo. Olha, hoje nós temos como estreia aqui um casal abençoado. Eles são um casal de impacto nas mídias sociais, nas redes sociais, no mundo digital. E é um casal que ama um ao outro. E você vai ser muito edificado com o testemunho de vida, com a história tão impactante desse casal. Porque você não pode, portanto, você não pode ficar de fora desse podcast, a nossa estreia tão especial. Mas antes mesmo de eu começar essa entrevista, esse bate-papo tão maravilhoso com esse casal abençoado, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar para você se inscrever nesse canal, porque se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento certo em que você vai parar tudo agora e se inscrever nesse canal, que é Olhando para Jesus, uma obra missionária de amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E esse canal tem 4 anos levando palavras de esperança para você que está em casa, dona de casa, pai de família, você que ama a palavra de Jesus. Você precisa fazer isso hoje, combinado? Se inscreva nesse canal, ative o sininho, para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que eu estou postando sempre aqui no nosso canal. Também quero te fazer um último convite, deixa muitos comentários para mim. Comenta o que é que você está achando dessa estreia, dessa nova temporada aqui. Tantas novidades aqui no canal Olhando para Jesus e você precisa comentar. O que é que você tem achado desses vídeos, dos devocionais, dessa série de oração que é imperdível? Você já assistiu essa série de oração? Você não pode ficar de fora dessa nova série de oração. Uma série que fala do que é oração. Você gosta de oração? Eu amo oração, eu preciso de oração. Então, deixado o nosso convite hoje para que você possa também se inscrever nas outras redes sociais, me seguir lá no YouTube, me seguir lá no Instagram. Olha, eu falei YouTube, mas é Instagram, no Facebook e no TikTok também. Eu estou lá levando a mensagem do Evangelho, o amor de Jesus, porque nós precisamos do amor de Jesus. Amém? Agora eu quero que você fique com seu coração preparado, porque eu estou aqui diante desse casal. Ives Lopes. Essa é uma mulher de Deus, uma influenciadora digital, jornalista, mãe do Heitorzinho, de 6 anos, casada há mais de 10 anos, com esse homem maravilhoso que eu vou apresentar para vocês. Mas Ives, ela é uma mulher maravilhosa, que tem muitos dons, sabe? Um canal no YouTube, aqui nessa plataforma tão especial, de mais de 150 mil pessoas, ela influencia, levando a informação do trabalho remoto, o trabalho digital. Sabe, para você que é dona de casa, você que quer trabalhar de casa, ela é uma mulher muito especial. Você vai seguir esse canal. Quando você sair desse podcast, você vai se inscrever lá naquele canal, que é o Ives Lopes. É uma mulher maravilhosa. Então, ele também é um homem muito especial. Um influenciador digital, com o canal, o maior canal de review de Bíblias desse YouTube. Você tá diante de Flávio Sacramento. Aê! Que canal muito especial esses dois. Vou fazer aí pra Ives também, pra não ficar... Aê! Olha, eu tô muito assim, alegre, eufórica. Mas eu vou deixar para que vocês possam conhecer. Cada um vai falar de forma especial, das suas vidas, do seu impacto, do Evangelho de Jesus e como tudo começou. Eu quero que vocês hoje se apresentem para esse público maravilhoso, casal abençoado. Eu tô muito feliz por estar aqui com você, Andréia. Mulher de Deus também, né? Pessoa que tem abençoado a gente tanto. Nos conhece nossa família, nós conhecemos você, sua família. E para nós é uma honra estar aqui no seu podcast. E primeiro, nossa, nós vamos conversar bastante aqui. Para mim também é uma alegria muito grande, porque nós vimos esse canal Olhando para Jesus nascer, né? E hoje, mais uma etapa, mais um ciclo se iniciando.
o primeiro episódio, então assim, é muita honra e tudo isso para a glória de Deus, né? Então nós estamos aqui também muito felizes de fazer parte dessa sua jornada, dessa sua caminhada. Ai, nem me fale, eu tô eufórica, eu estou muito feliz. Mas assim, eu queria que vocês, né, vocês que são influenciadores digitais, pessoas que creem na pessoa de Cristo Jesus, porque nós sabemos que são tantos desafios hoje. Mas antes de vocês falarem do casamento, mais de 10 anos de casado, porque tem muita coisa pra gente tirar aqui, né? E com esse casal, extrair de vocês, que vocês são pessoas muito profundas na palavra de Deus, intensas em tudo que vocês fazem. Eu sou fã, realmente, vocês têm, na história do Olhando para Jesus, vocês foram os que iniciaram mesmo, e a gente fez uma ligação ali. Gente, como é que é pra gente falar do amor de Jesus? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, e é uma honra, uma alegria no meu coração estar aqui diante da história de vocês, que eu sei que é uma história que muitas pessoas vão poder ser edificadas com a história de vida de vocês. Amém. Então, antes de vocês falarem do casamento, do Jeitozinho, que é esse fofo, lindo, que Tia Dea ama, é meu filhão, 6 aninhos já, que faz no dia dos namorados. Dia dos namorados. Heitor faz aniversário no dia dos namorados. Olha só como Deus, né? O tempo inteiro cuidando de vocês em cada detalhe. Então, antes de a gente falar disso, eu quero que vocês falem, apresentem-se, né, a esse público maravilhoso. O Ives pode começar também contando essa história, assim, de quem é Ives e como foi essa história de conversão. Como é que Ives conheceu Jesus Cristo? Porque eu acho que isso é maravilhoso, a gente sempre olhar sempre para Jesus, no autor e consumador da nossa fé, e depois nosso amigo Flávio também pode falar. Eu já nasci em lar cristão, né? Tanto o lado da minha mãe quanto o lado do meu pai. As famílias são totalmente cristãs, são batistas e bem ativos na igreja. Meus avós, todos diáconos, professores de escola bíblica dominical, levitas, né? Então eu cresci com os meus pais adorando no Ministério de Louvor da igreja. E assim, o meu bisavô foi pastor dessa igreja de onde eu crescia, passei a maior parte da minha vida. E eu cresci nesse ambiente, né? Participando de tudo, acordando, dormindo dentro da igreja. Maravilha! Indo para as vigílias, e eu dormia, acordava e a vigília ainda estava acontecendo, ver o sol nascer e estava na igreja ainda, né? Então, eu venho desse estilo, né? Dessa rotina, né? Porém, foi ao longo da minha vida, crescendo, amadurecendo, vivendo relacionamentos, tendo experiências positivas e negativas, que eu fui verdadeiramente conhecendo a Jesus, né? Teve alguma idade assim que você... Qual foi a idade que você realmente teve aquele impacto? Não sei se eu me lembro a idade exata, mas foi na adolescência. Assim, no final da adolescência, por volta dos 17, 18 anos, que também foi a época quando eu passei na faculdade de jornalismo. Então, um pouquinho antes disso, que eu comecei a me aproximar mais de Deus e focar mais no que eu precisava fazer, né? Propósito. Eu acho que vai ser difícil não falar disso aqui hoje, que minha vida é falar de propósito. E isso tem guiado minha vida, porque eu olho para tudo ao meu redor, né? Então, desde entrando para a faculdade, as escolhas, né? Todos os dias a gente passa por escolhas, principalmente nessa fase da vida aí, no final da adolescência, início da juventude, escolhas, decisões importantes que impactam a vida inteira. Então, eu olhava para essas circunstâncias, situações que apareceram e olhava... eu vou perder meu tempo nisso. Não, eu vou perder meu tempo nisso, porque não faziam parte do propósito, né? Isso. Então, isso fez com que na minha caminhada cristã, eu fosse amadurecendo, tomando decisões, mas sempre buscando estar na presença do Senhor, encontrando qual era a vontade de Deus para a minha vida. Então, assim, só fazendo um resumo aqui para quem não me conhece, sim, eu tenho esse lado na internet, que é as pessoas que estão dentro da bolha de trabalhar em casa pela internet, podem me conhecer, né? Já estou há um tempo aí, desde 2015, produzindo conteúdo para ajudar pessoas a começar um negócio a partir da internet, viver da internet, como é o meu caso de Flávio. Nós não temos um outro trabalho, um outro emprego, não, nós vivemos exclusivamente da internet, né? Então, eu tenho esse lado aí, onde eu ensino pessoas, eu dou mentoria, tenho mais de 3.000 alunos, enfim, e também na igreja, bastante ativos, né? Eu no Ministério de Adoração,
e Flávio com o Ministério, atualmente, né? No Ministério Infantil e como professor de ensino. Eu falo atualmente porque a gente está sempre sendo guiado, né? De acordo com as necessidades, de acordo com o que Deus quer fazer, e a gente se coloca para ser usado por Deus com as habilidades que Ele nos deu, né? Então esse é o grande objetivo. Acho que o que foi só um resumo que é bem difícil fazer, né? Mas foi mais ou menos nessa época aí que eu me acheguei a Jesus por volta dos 18 anos, que eu tive a minha experiência com Deus. De falar assim, Senhor, fala comigo. E Ele falou comigo. E tudo mudou, né, Ives? Tudo Porque mudou. quando a gente, né, recebe a Cristo, quando a gente tem um encontro com o Senhor, tudo muda. Então, tudo mudou na sua vida, né? Com a partir certeza. desse... Que bênção! Estou muito feliz. E você, Flávio? A minha história, ela se divide em duas partes, né? Ela tem duas partes. A parte 1 foi o meu chamado, né? Aos 10 anos de idade. Foi uma coisa incrível porque toda a minha família é de uma religião bem tradicional. Então, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu me lembro de eu crescer com a Bíblia aberta em cima da cabeceira, e aí eu acho que muita gente também vai se identificar com isso. E eu me lembro que a Bíblia ficava aberta lá e nunca era lida. E das poucas vezes que eu fui ler, eu não conseguia entender nada. E aí, aos 10 anos de idade, nós estávamos morando em Vila Velha, no Espírito Santo. A gente viajou muito o Brasil. E aí eu passei na porta de uma igreja batista Maranata. Eu tenho esse cartãozinho de decisão até hoje. E quando eu passei para ir para a escola, algo me chamou para entrar nessa igreja. E eu entrei sozinho, sem ninguém. Eu entrei na igreja e vi um rapaz tocando, não tinha culto, mas ele estava lá tocando violão. E ali eu tive o interesse de aprender a tocar violão, e minha mãe conta. Eu lembro flashes assim, mas a história na íntegra é minha mãe que conta. Que eu passei a ir para essa igreja aos 10 anos. Aos 10 anos de idade. Ali foi o meu chamado, eu tenho essa convicção, eu tenho meu cartãozinho até hoje, 1986, eu não vou falar muito para não denunciar minha idade, mas eu tenho esse cartãozinho até hoje e eu tenho vagas lembranças dessa igreja. E foi quando meu pai foi transferido de lá, de Vitória no Espírito Santo para a Bahia, e aí eu perdi o contato com a igreja, porque eu não conhecia, eu fui morar no Barbalho, e eu não entendia muito as coisas, e eu perdi esse contato. Eu cheguei aqui na Bahia com 12, até os meus 17 anos eu perdi contato com a igreja. Fui uma criança normal, um pré-adolescente normal, que brincava, jogava bola. E quando meu pai sai da Vila Militar, no subúrbio ferroviário, e vai para uma casa, porque ele entra para a reserva, eu aí volto a ter contato com a igreja. De que forma? Uma família que morava na mesma rua que nós morávamos, me fez convite de ir para a igreja. E eu ia mais por amizade, por ouvir. Próximo ali de onde você morava. Exatamente, na mesma rua onde eu morava. Mas até aí sem compromisso, aquele chamado estava adormecido. E eu comecei a ir, ia de vez em quando, ia, não ia. Aquele crente Raimundo, né? O pé na igreja, todo mundo. Ele nunca firma, ele fica ali, vai lá e vem cá. Perigo, não façam isso, viu? Não façam isso. Então, 17 anos, isso aí. Isso já teve esse intervalo. Aí a segunda parte, dos 10 aos 16, eu fiquei longe da igreja. Sim. Aos 17, eu comecei a ter esse contato de novo por meio dessa família. E eu não vou dizer que é coincidência, porque nós, como cristãos, não acreditamos em coincidência. Jesus preparou tudo, eu fui estudar na cidade e tinha um colega de sala, nunca me esqueci o nome, olha o nome dele, José Messias. E eu tinha muitas dúvidas de Bíblia, porque eu lia a Bíblia de meu pai lá e eu não entendia nada. É bem tradicional. Aí eu ficava tirando dúvidas com ele. Quando ele saía da escola para o ponto de ônibus, eu ia perguntando e ele me respondia tudo. É impressionante, ele tinha uma memória, era o melhor aluno da sala e ele me respondia tudo sobre a Bíblia. Uau. E aquilo foi entrando no meu coração, Eu ia para a igreja, o pastor fazia o apelo, eu nunca levantei a mão. Aí num belo dia de quinta-feira, eu senti no coração aquele queimar o coração, né? Foi. E a gente que já é cristão de tempo sabe que apelo geralmente é de domingo, né? Domingo à noite, de preferência. Nesse dia que o coração queimou, foi um dia de quinta. Quinta-feira. Culto de quinta, era culto de doutrina. Eu fui pra igreja, me vesti, não disse nada pra ninguém, botei minha roupa e fui. Quando eu chego lá, no final, tá tendo o pedido de oração, alguém tem pedido de oração, eu levantei a mão. Mas eu levantei não foi pra pedir oração, foi pra aceitar Jesus. Aí o irmão fez assim, o diácono fez assim, vem aqui na frente, tem um jovem querendo pedir oração. Aí eu fui lá na frente, ele fez, qual é o seu pedido de oração? Eu fiz, não, eu quero aceitar Jesus. Que lindo. Aí a igreja, amém, amém, amém. E ali começou a minha trajetória com Jesus e de lá para cá eu nunca mais saí da presença de Deus.
já vou fazer o quê? 27 anos na presença de Deus. Façam as contas aí. Já dá para vocês entenderem qual é 17 mais 27 dá quanto. Eu não acertaria. Então, dali, assim foi meu processo. E eu vinha de um lar muito rígido. Meu pai não queria saber de negócio de cristão, de crente. Eu me lembro que meu pai, na época, disse assim, negócio de crente aqui em casa, assim, não quero negócio de crente aqui em casa. E eu fui para a igreja, comprei minha Bíblia, fiz tudo que um novo cristão precisa fazer. Eu deixei de lado a velha criatura, comprei uma Bíblia, passei para a igreja e, sem falar, eu evangelizei minha família. Depois veio minha mãe, veio meu pai, minha irmã, meu irmão. Então, Jesus foi fazendo a obra. É isso que eu ia perguntar para você. Também. Os amigos, amigos, né, também. Amigos também. É isso que eu ia perguntar, o que eu perguntei para Ives, assim, existiu algo assim, olha, Andréa, aquilo ali mudou na minha vida, que você percebeu algo que o Espírito Santo mudou drasticamente na sua vida. Se a gente pudesse falar isso, é algo que você fala assim, olha, André, eu fazia isso aqui, algo pontual, digamos assim, que você lembre, olha, André, eu tinha umas amizades, eu tinha uma maneira, porque às vezes a gente, né, isso é marcante, porque o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, tudo muda, eu sou a prova disso, assim, tudo mudou. E meu esposo também, o Espírito Santo usou a vida do meu esposo, que é Flávio também. Um abraço para meu esposo. Todos os Flávios são gente boa, guardem isso. Deus. Anotem esse nome. E humildes. Para botar no filho de vocês. Ó, Flávio Júnior. Flávio. Foi meu esposo realmente, que na época era meu namorado, e falou, André, olha, Jesus te ama e você precisa mudar de vida. Então, ele falou assim, não cabe você, né, eu vou contar um dia aqui meu testemunho. Amém. Porque eu creio que vai edificar muita gente. Amém. Eu fazia parte de banda secular, eu fazia parte do mundo, do meio da música secular. Então, eu não podia ficar mais ali. Eu conheci Jesus e eu precisava romper com aquilo ali. Né? E eu sei, assim, na sua vida, eu não sei se existiu essa coisa pontual do Espírito Santo falar, André, isso aqui eu abandonei, eu deixei para trás. Sabe, algo que eu estava caminhando nessa direção e quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu comecei a caminhar em outra direção. Houve alguma coisa assim na sua vida que você lembre? Na minha vida, que eu lembro, assim, foi mais comportamental. Não foi nem tanto das amizades, porque isso era como se fosse um propósito que o Ives falou, eu via como um propósito eu ganhar as pessoas que estavam à minha volta para Jesus. Amigos, vizinhos, gente da escola, da faculdade, do trabalho, todos me viam como Flávio crente, sempre. Mas a mudança foi mais interior. Quem é militar, ou filho de militar, ou tem algum militar perto, eu vou falar pela minha experiência. Eu via muita arrogância das pessoas, né, do meio militar. E eu era assim. A gente acaba absorvendo o que os nossos pais são. A gente é fruto desse meio que a gente convive, né? Então, a mudança que eu tive é que eu era muito altivo, eu era muito cheio de si, eu me achava muito, eu menosprezava as pessoas. Se, por exemplo, uma pessoa viesse contando uma dificuldade, dizendo que nada, isso aí é fácil de resolver, você não resolve porque não quer. Só que aí Jesus, quando entrou, ele incrivelmente me fez passar as mesmas coisas que as pessoas me diziam, e era como se Jesus estivesse pegando o meu rosto, esfregando assim no pó, dizendo assim, você não é ninguém, você não é nada. Você é igual aos demais. Então você precisa respeitar a dor dos outros, você precisa respeitar as pessoas. E isso foi um processo gradual de Jesus, de Deus, usar pessoas para me espremerem mesmo, para eu deixar essa velha natureza, para ter uma natureza piedosa como de Jesus. Olhando para Jesus, né? Quando a gente olha para Jesus, quando a gente fita nele, quanto mais a gente olha para ele, mais a gente se parece com ele. Se você diz que tá olhando para ele e essas escamas não passam a sair, alguma coisa está errada. E com certeza não é Jesus. É verdade. Entende? Então essa mudança foi gradual e Deus foi usando pessoas para que eu tivesse mais compaixão das pessoas e assim pudesse ajudar, ao invés de julgar. Essa foi a maior mudança. Quanta história maravilhosa. Foi, né? Comigo, foi exatamente o que você estava falando. Parecia que você estava olhando para ele, mas parecia que estava falando de mim. Porque foi exatamente o que aconteceu. Eu sempre, como eu disse, né? Eu sempre estava envolvida na igreja, então todos os meus relacionamentos foram na igreja, os amigos da igreja, tudo era na igreja. E só que, infelizmente, eu estava em um lugar onde, infelizmente, não éramos maduros e nem as nossas lideranças eram. Então, pensa um ambiente que era ruim, assim, para nós, né? Quem estava em desenvolvimento. Então, tinha muita fofoca, muita mentira. E chegou um desses momentos, assim, de mentira, né? De relacionamentos, onde, assim,
não era uma igreja muito grande, então as pessoas falam e começam a falar e você não tem como se defender porque não tem nome, né? E, graças a Deus, onde nós estamos hoje, isso não acontece. Nós temos líderes muito maduros. Quando alguma coisa vai acontecer, a gente faz como está escrito na Bíblia, você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele, fale. Esse básico não aconteceu, né? Então foi uma época que eu sei, lembrando atrás e conhecendo outras pessoas que passaram por situações parecidas e saíram da igreja. Isso poderia ter acontecido comigo, porque foi muita frustração, eu não tinha a quem recorrer, né? Não tinha uma pessoa, um líder, alguém que pudesse recorrer, eu tinha apenas que me calar e buscar o Senhor. Foi quando pela primeira vez, eu busquei mesmo a Deus. Porque até então, sim, eu já era envolvida com ministérios dentro da igreja, né? Com louvor. E muitos grupos na época, tinha muito grupo feminino, né, de meninas cantando, outros de mistura de meninas com meninos, enfim. E era muito ativa. Porém, eu não sabia como orar e ter um relacionamento direto com Deus. Era uma coisa bem automática. E quando essa situação pontual aconteceu, que eu tive... Foi uma frustração, uma grande frustração. Eu vou buscar o Senhor. É Ele quem realmente me conhece. E eu me lembro que foi lendo Isaías 64. E lendo Isaías 64, cada versículo era como se Deus estivesse falando só para mim. Só comigo. E ali Deus me mostrou que Ele me conhece verdadeiramente, que Ele tem planos para mim. Foi a primeira vez que eu vi isso de uma forma tão clara e fiz assim, nossa, Deus está falando comigo. E aí, naquele momento, meu comportamento começou a mudar, porque eu percebi que uma coisa leva a outra, né? Era uma mentira que tinha surgido, mas aquela mentira era fruto dos relacionamentos que eu estava tendo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a evitar esses relacionamentos, a buscar mais o Senhor, mesmo, a mostrar mesmo, né, de fato, porque às vezes também acontece nas igrejas, né, os ministérios de louvor, as pessoas olham assim para o levita com um olhar negativo, porque a gente não dá um bom exemplo. Então, eu percebi que ali eu precisava ter um comportamento diferente também. E isso me guiou até hoje, né? Tudo que eu faço não é um teatro, com aquilo que a gente faz. Tem uma verdade, né? De fato. E a gente sabe que as pessoas estão olhando, porém, a gente tem que ter um relacionamento sincero com Deus e buscar ser exemplo também, né? Porque isso também acontece com a gente, né? Que está ali num papel tão importante. Um papel tão importante, E aí, quando você estava falando que você estava dentro da igreja, mas estava vivendo coisas como uma mentira. Sim. E é muito arriscado, às vezes, a gente está dentro da igreja, não sei o que vocês acham a respeito disso, mas tem pessoas, hoje eu lido com aproximadamente 400 e poucos adolescentes, a gente está... Eu e meu esposo, a gente está ajudando hoje como cooperadores lá no Ministério de Adolescentes. Eu tenho um filho adolescente, a Rafinha, que é meu milagre, eu digo assim, a Amanda também. E aí a gente vê muitos filhos de crentes, muita gente dentro da igreja, mas o coração não está dentro da igreja, o coração está, olha, eu queria tanto experimentar algo lá fora. Então, como você, seu pai diácono, sua família toda inserida, mas você estava vivendo você teve um momento que você precisou ter um encontro mesmo dentro da igreja, com o Deus da igreja. Amém. O perigo muitas vezes a gente está dentro da igreja e nosso coração está, mas eu queria tanto estar ali, mas eu queria, né? E o coração está fora, há um risco mesmo. Agora eu queria tanto falar, sabe de quê? Eu queria falar desse casamento de 10 anos aí, um pouco mais de 10 anos, como é que foi isso? E se vocês puderem falar, assim, como é essa questão, né, de vocês estarem casados, mãe de Heitorzinho, pai de Heitorzinho, esse milagre, né, esse menino que é uma bênção. O filho de vocês eu sou suspeita, meu baterista. Um baterista lindo. Bateristazinho, lindo. Um menino maravilhoso. E como é esse relacionamento de vocês? Porque vocês estão no mundo digital, né? Homem e mulher de Deus estão no mundo digital. Como é que é esse relacionamento de vocês? E também, como é que é essa repercussão na parte espiritual de vocês? Como é que é essa dinâmica de vocês trabalharem no digital, estarem casados e a busca, o impacto da busca pelo Senhor é uma prioridade? Como é que é? Eu acho que, inclusive, ele nasceu em um ambiente onde os pais dele já trabalhavam online, né? Os dois. Então, assim, eu vim para a internet primeiro em 2015,
Flávio vem de uma vida trabalhando na área de vendas, né? Trabalhando em shopping por muito tempo e também trabalhando em livrarias, enfim, com livros. E eu vim em 2015 para a internet, né? Depois eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, como é que foi o meu começo. Mas, e Heitor, quando ele nasceu, Flávio já tinha saído, né? Ele saiu quando eu estava grávida, né? Por causa das dificuldades que eu tive na minha gestação. Foi uma gestação complicada. Foi. Então, eu ficava em casa sozinha. Foi uma gestação de risco. Assim, Logo no início, só para ter um exemplo, só para ter um exemplo. A médica que me acompanhava, ela pediu para me afastar totalmente de trabalho. Se eu trabalhasse fora, quando eu estava grávida, eu teria que pedir demissão para ficar em casa, como muitas mulheres precisam fazer quando tem uma gravidez de risco, não podem ir para o trabalho, não podem se deslocar. Porém, como eu já trabalhava em casa, eu não precisei fazer isso, tá? Sim. Porém, eu fiquei bastante em casa e Flávio trabalhava em shopping, trabalhava na rua e, ou seja, eu estava sozinha, né, em casa. Então, foi nessa época aí que ele pediu para sair do trabalho, né? Ele pediu para sair do emprego e a decisão foi dele de vir ficar comigo, né, me acompanhar. Uau. E aí, então, quando o Heitor nasceu, Flávio já estava em casa e aí ele começando também a buscar o seu espaço na internet, né? Foi... Aí já foi 2018, quando o Heitor nasceu. 2018, né? Uau! E aí? E eu vim para casa e o engraçado é que eu não tinha essa visão de ir para a internet. Não tinha. Eu tinha duas certezas. Uma, que eu não queria mais trabalhar fora de casa por conta da gestação dela e até mesmo acompanhar. E dois, que eu não queria ficar em casa. Entende? Eu não queria trabalhar fora de casa e também não queria ficar em casa. E Ives sempre me dizendo, filho, vem pra internet, filho, vem pra internet, filho, vem pra internet. E eu ficava relutando, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer dentro de casa, parado aqui, gravando, editando, isso não é pra mim, isso não é pra mim. E eu me lembro que Ives falou assim, aqui está proibido você falar em currículo e botar currículo. E eu ficava nervoso. Até que um dia... eu já vinha conversando com Deus, dizendo assim, Deus, o Senhor me deu tantos dons, tantos talentos e eu queria trabalhar para o seu reino, apenas isso, eu não queria mais investir tempo, como diz meu pai, amassando barro para Faraó. Eu queria estar no palácio do rei dos reis. E até eu entender todo esse propósito, e aí a gente volta novamente sempre para o propósito, levou tempo e alguns desgastes. Então, quando eu vim logo no primeiro ano, e Ives tendo esses problemas da gestação e Heitor nasceu, eu tava ainda meio que tateando as coisas, puxa, ir pra internet para falar o quê, fazer o quê. Foi quando eu tive uma conversa com um pastor e eu fui pedir a ele para trabalhar com a Escola Bíblica Dominical, porque eu trabalhei com a Escola Bíblica Dominical há mais de 10 anos. Fui diretor, fui professor de todas as classes, até dos adultos. Olha, na melhor idade eu fui, de 35 a 55 anos. Então, quando o nosso pastor falou assim, venha, se você quer trabalhar, venha trabalhar na igreja. Não é para ficar no banco. Não é para ficar no banco. Aquilo encheu meu coração e eu disse assim, agora eu vou procurar um pastor de ensino e vou me colocar à disposição para trabalhar, porque eu estava fervendo. Quando eu cheguei lá, o pastor olhou para mim simplesmente e disse assim, resumindo, vá chegando, você está chegando agora. Já tem gente no seminário andando comigo há mais de 10 anos e não está dando aula, então você está chegando agora, sente um pouquinho. Nossa, mas aquilo foi... E ele virou pra mim no final e falou assim, ó... É o tempo de Deus, espero não ter lhe decepcionado. É lógico que me decepcionou. É lógico. E eu saí de lá chorando. Eu saí de lá com o coração em pedaços. Fui pra casa, conversei com o Ives e disse assim, amor, calma. Deus vai lhe honrar. No tempo certo você vai fazer as coisas. O tempo, né, de Deus. A obra é dele. Fique calmo. André, mas foi de Deus. Na semana seguinte, um outro pastor ligou pra mim. Disse assim, olha, eu tava olhando aqui as fichas de membros... Eu vi a sua ficha, vi sua capacitação. Eu queria que você viesse aqui na igreja para conversar comigo, que eu estou começando um ministério e eu queria que você fizesse parte. Isso é maravilhoso, desse jeito. Mas também foi nessa época que você começou o canal. Exatamente. Na mesma época. A minha frustração... De não participar, de não ensinar na igreja, ele foi pro canal no YouTube. Eu fui pro YouTube porque eu queria falar, eu queria ensinar a palavra. Eu cresci ensinando, desde novo decidido até o adulto, o melhor idade. E aí eu abri o canal. Nossa, se vocês forem ver o canal nos primeiros
O que eu vou falar? Horrível. Sempre, qualquer canal. Eu levava 2 minutinhos, li um versículo e glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe você e sua família. E Era assim outra começou. pessoa. Era outra pessoa, era outro tudo. Eu ligava um celular de qualquer jeito e eu queria falar. E aí, no canal eu me identifiquei, porque ali eu tinha meu espaço, tinha meu tempo, Sim. eu falava da palavra de Deus. Demais. Eu comecei, eu simplesmente comecei, André. Eu comecei. E ele dizia, rapaz, faça isso, faça aquilo, eu quero falar, deixa eu falar. É isso que eu falo para os meus alunos, né? Sim. Nós temos Eu uma sei. oportunidade. O canal aqui no YouTube é um privilégio. Privilégio. Nós temos muita coisa ruim, muito conteúdo ruim, muito conteúdo perigoso. Porém, é um espaço onde todos É democrático, podem vir né? e Espaço trazer, democrático, ensinar, ajudar alguém. Então, se você tem algo bom no seu coração e tem habilidades que foi Deus que colocou, né? Aquilo que a gente estava conversando outro dia, até as habilidades que nós temos foi Deus que colocou, e tudo isso tem um objetivo, tem um porquê. Que tal fazer isso para alcançar muita gente? Porque no YouTube a gente alcança muita gente. Muita. Né? Essas habilidades que Verdade. nós temos, quando a gente usa na igreja, a gente vai alcançar uma quantidade de pessoas. Porém, quando a gente vem para a internet, a gente tem um mundo aí. Não é só Brasil, não é Bahia, não é Salvador, é mundo, né? Eu tenho alunos em todos os cantos, os continentes do mundo. E então, assim, o que eu falava com o Flávio, né, eu sempre busquei respeitar o espaço dele, né? Sim. Nós somos pessoas totalmente diferentes, nós dois. Nós Eu dois quero somos saber pessoas isso aí, muito viu? diferentes. Eu quero saber. Ele é muito ativo, ele não para. Imagina, assim, ele é assim, desse jeito que você tá vendo. E O eu me tempo lembro que ele, antes de sair de casa para ir pro shopping, ele tomava agora na Empó. Eu ficava olhando assim, por quê? Ele não precisa. Porque Aí será? imagina pensar essa personalidade trabalhando em casa. Como seria? Enfim, eu não ficava sofrendo muito por isso. Porém, quando ele decidiu sair para vir para casa, nós já estávamos bem financeiramente por causa do meu negócio digital, por causa do meu canal, a gente já estava muito bem. Então, tipo assim, não era uma necessidade que ele trabalhasse fora, era um respeito, né, por espaço. Ele trabalhava porque ele queria e eu também aqui. Sou o homem, né? Inclusive, quando ele decidiu sair para vir me ajudar com o nosso filho, quando ele decidiu fazer isso, deu um friozinho na barriga. Eu fiz, você tem certeza? Ele me ligou antes de pedir demissão. Ele falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Pô? Tem um friozinho. E aí, quando finalmente ele veio para casa, teve um período, né? Esse período aí, porque foi final da gestação, aí, enfim, Heitor nasceu, ele pôde participar de tudo isso, porque antes, na rotina dele de trabalho, quando ele trabalhava em shopping, ele não podia me acompanhar, ele estava sempre trabalhando. Imagina, Sim. Domingo, sábado, feriados. Então, quem que me acompanhava para ir fazer um exame? Então, eu tinha que ter... Muito ou eu ia difícil sozinha, ou eu ia mesmo. com outras pessoas. Porém, quando ele tomou essa decisão, ele pôde participar de tudo comigo. E aí, então, Heitor nasceu, nós dois em casa, revezando em tudo, então os dois não dormindo. Os dois... Quem acordava? Vivem Quem sobre acordava os de dois. madrugada? Quem acordava de Não, madrugada? Heitor acordava de 2 em 2 horas. Era. Então, A gente tinha Mas revezamento sua em regra casa. que acordava? Oxente, É. a gente Uau. revezava, era 2 eu, 2 ele, e na verdade, logo quando o Heitor nasceu, foi até muito mais ele, porque eu tive Meu sono é também- leve. Ele tem um sono leve e também ajudava eu muito. tive deslocamento de placenta no nascimento, enfim, foi um pouco complicado. No início eu senti muita dor, enfim. E aí eu Sobrei. cansada e ele Então ele segurou isso, né? Ele Que ficou. bom, viu? Então foi uma fase esse período aí. Acho que o primeiro ano de Heitor foi ele tomando conta Sim. de Heitor. E aí, outra coisa, essa aí foi a fase que eu fui mais produtiva na minha vida, porque Uau. Heitor, eu tinha me planejado, né? Trabalhando online, a gente pode. Não é que a gente tenha mais tempo, mas a gente tem mais flexibilidade, né? A gente escolhe o nosso horário. E eu havia planejado não trabalhar por 3 meses quando ele nascesse. Porém, quando ele nasceu, e ele era tão calminho, e tinha o pai dele lá, Que maravilha. eu fiz assim: vou gravar um curso. Vou gravar um Vou curso. gravar meu curso. E foi exatamente quando eu lancei minha mentoria. Foi justamente quando Heitor nasceu. Foi nessa época. Então, ele pequenininho, tem imagens aí no Instagram, imagens antigas, de eu trabalhando também. com o Heitor recém-nascido, né? Ali do meu ladinho, ele dormindo de boa, tranquilo. E eu trabalhando, sem parar. Mas Pensa. porque eu tenho um parceiro, né? Eu costumo falar que nós realmente somos parceiros. E aí, quando realmente aconteceu de ele vir para a internet, não foi com uma pressão, assim, você precisa fazer, você tem que ir.
Não, mas eu conversava com ele, assim, buscando mostrar quais são as habilidades. Assim como Mostrava eu faço com os meus alunos. O que tem os no benefícios, mercado? não é? De você trabalhar em casa. Não, e o que você tem. Sim. Então, por exemplo, ele tem experiência na área de vendas. Então, se fosse um desejo dele fazer algo na internet voltado para a área de vendas, ensinar, montar grupos de vendas, ensinar, né? Passar a experiência dele, muitos anos trabalhando nessa área, também teria muito espaço para isso. Então, mas respeitando e deixando que Deus guiasse aí o coração dele. O momento dele, né? Ele tinha ali no coração a chama sempre, o coração dele para essa área de ensino bíblico, porque assim, na igreja atual que nós estamos, a gente não conhece até ele como levita. Ele era líder de adoração na nossa antiga igreja, né? Foi diretor, toca bateria, canta. Eu conheci ele Bombril. assim. Meu Deus, é muito Eu conheci dom. ele tocando bateria, ministrando e cantando tenor. Então eu fui cantar na igreja dele. Eu fiz, uau! Então vocês se conheceram assim, como é que vocês se conheceram? Já vou para Flavinho também, porque ele vai falar, né, também do nicho que ele está trabalhando hoje. Ele, né, você que tem buscado, como foi que virou essa chave? Mas eu quero saber como é que vocês se conheceram. E aí? Sua versão primeiro. Pois é, nós temos duas versões, porque tem a minha versão e a segunda versão é a dele. Mas, assim... A minha é certa. A minha é mais certa. Você é uma figura. Porque o que acontece, né? Vai da interpretação. Cada um interpreta como o outro reagia na época, né? Então, eu fui para a igreja dele com duas amigas cantar lá. E o pastor dele, na época, ele era da minha igreja. Não sei se ninguém vai entender aqui. Minha igreja antiga é muito grande, foi muita gente. Uma congregação, e uma pessoa digamos? foi para a igreja dele, né, em outro bairro. Assumiu a igreja dele. Então, aconteceu que as duas igrejas ficaram próximas, né? Porque Intercâmbio. as pessoas começaram a frequentar muito um do outro. E aí, uma dessas vezes, eu fui para a igreja onde ele... Na época, ele era diretor de escola bíblica dominical, diretor de música. Tudo. Igreja um pouco pequena de tudo, já viu. igreja pequena. A gente faz Igreja tudo. pequena, a gente faz tudo mesmo, É. viu? E Minha mãe casou justamente com um pastor que a igreja é pequenininha, vocês conhecem. E as pessoas fazem tudo, né? Recolhe o dízimo, aí depois o outro, né? Isso é ótimo. É ótimo, porque todo mundo se conhece. Mas realmente, você era o faz tudo na igreja, né, amiga? Ai, desculpa, eu cortei. Não, isso é ótimo, né? Isso faz com que a gente explore habilidades que Deus coloca ali. E algumas Deus vai capacitando, dizendo, meu filho, vai. Tem outros que ele diz, não se mete com isso. Filho, vai para outro Você lugar. foi cantar. Sim, aí eu fui cantar, eu tô dando TDAH aqui. Aí eu fui cantar na igreja dele. E quando eu fui cantar lá, eu vi ele. Não que isso tenha me despertado nada, eu só fiz olhar, tá? Eu só vi. Vou anotando aí. Eu só observei que era algo diferente, não é uma coisa comum. Você vê uma pessoa na bateria cantando, ministrando e ainda cantando em voz, né? Eu gosto muito, voz, né? eu canto em vozes, né? Eu gosto de harmonia vocal, né? Então não é algo comum. Nós cantamos juntas, viu, pessoal? Hoje canta junto. Né? Até então eu só tinha visto Roupa Nova, né? Fazer isso. Então, mas não foi nada demais. Aí nós oramos, ele deu a mão, a gente, na hora do culto, né? Antes de começar o culto, né? Antes de começar o culto, tem aquele momento de orar. Já deu logo a mão a ela. Não, eu vou contar minha versão. Sim, aí algumas coisas na minha mente já vão esquecendo, mas eu sei que eu também comecei a cantar numa banda evangelística que tocava todas as quintas-feiras nos Barris, aqui em Salvador, lá nos Barris, ali próximo da Biblioteca Central. E toda quinta-feira a gente cantava ali, né, a banda. Acho que foi a minha primeira vez, assim, também à frente de alguma coisa, vocalmente falando. Eu sempre fiz parte do vocal, mas nunca à frente, nunca fui uma líder. Né? E nesse grupo eu era a vocalista, né? E aí as pessoas vinham assistir, os grupos vinham assistir, e um grupo da igreja dele e ele também foi lá assistir também. Né? Eles foram lá assistir. Eu não sei se a gente já estava se falando nessa época. Só se falando. Só se falando. Na minha mente, só se falando. Nós temos uma amiga em comum, né? Nossa amiga até hoje, que é Thaís. Um beijo. Thaís, você é uma benção mesmo. E ela, nossa amiga em comum, minha amiga muito e muito amiga dele, e ela fez essa comunicação aí. Eu sei que ele foi com o grupo. Agora, ele vai contar essa versão dele, porque, assim, eu falei com todo mundo que estava ali assistindo. Eu falei com todo mundo e ele foi o último. Aí um amigo dele disse que
Só porque ele foi o último, eu tava interessada de alguma forma. Tava, gente. Gente, alguém tem que ser o último. Desde o início. Agora eu me calo. Conte Thaís, sua versão, essa Thaís que ela Conte aí sua falou versão. é uma irmã em comum, né? E nós amamos Thaís. E eu me lembro que uma vez eu saindo do trabalho, Thaís eu encontrei no shopping junto com ela. Olha como Deus faz as coisas. E Thaís fez assim, ó. Essa daqui é Ives, minha amiga e tal. Eu sei que eu tava tão empolgado conversando com o Thaís que eu olhei pra ela e fiz assim, prazer, tudo bem, tudo bem. E voltei pra conversa com o Thaís. Eu nem liguei pra Ives, nada. Né? Foi. Eu tava conversando, poxa, não vou parar a conversa com o Thaís pra dar atenção pra ela. Não conheço, tudo bem. Falei com ela e voltei pra Thaís. Só que nesse dia que ela foi cantar lá na igreja, nossa, mas ela tava tão bonita. Aí, olha a declaração. Quando ela chegou no momento de oração, que eu disse assim, vamos orar, irmãos. Que ela apareceu assim na minha frente, eu tenho essa foto até hoje, irmãos. Ali eu disse assim, meu Deus, que mulher bonita. Aí tudo bem, passou, eu fui tocar, terminou o louvor. Quando a gente tava lá de fora, a gente se despediu, foi embora. Eu acho que eu elogiei o cabelo dela. Acho não, você falou. É lindo mesmo. Eu elogiei o cabelo dela. Mas eu perguntei sim, e ela se achando. Aí tudo bem. Quando o Thaís foi embora, mas ela e Juliana na época foram embora, aí eu sempre tenho essa preocupação, e até hoje é assim, nós temos esse costume. Eu liguei pra Thaís e disse assim, Thaís, já chegou em casa? Ela já, as meninas estão aqui. Aí eu disse pra Thaís assim, manda um beijo pra elas. Foi. Aí Ives se achou que eu tava mandando beijo pra ela. Eu disse pra elas, no plural. E ali começou... Ela pegou aquilo ali, ó, foi. Se firmou. E agora é engraçado que ela achou que eu tava falando algo e eu, nesse dia que ela tava tocando na banda, cantando, foi exato. Eu também não percebi, ela falou com todo mundo e me deixou por último. Alguém tinha que ser o último. E falou comigo. Aí, Manezinho, que é um grande irmão meu, ele me deu o toque, ele fez assim, rapaz, essa menina tá parada na sua. Eu falei, como assim, rapaz? Ele fez, você não viu? Ela falou com todo mundo e deixou você por último. Ainda bem que você foi o último. O resto, pra não dizer que é história, daí pra frente é Heitor. Nosso casamento, 5 anos antes. Muito lindo, viu? Foram 5 anos de namoro. Propósito, ó, Foi vocês falando de propósito, vocês falaram de propósito. E assim, é muito lindo ver, porque eu não conhecia a história de vocês, apesar de a gente ser tão amigo, né? Pra quem não conhece, eu realmente, assim, a história... Ives é uma menina, assim, que eu admiro muito. E ela sabe disso, e é minha irmã em Cristo, que a gente canta já há um tempo juntas. É também a minha mentora de muitas coisas do digital, assim. E meu amigo também, Flávio, eu sou muito fã de vocês, muito alegre, assim, por ver a história, o outro lado da história, né? Vocês são pessoas que realmente Deus levantou, eu entendo assim, né? Quando a gente fala de propósito, o propósito do Senhor ter trazido você de lá, né, do Espírito Santo, onde você estava, Ives, e tudo ele trabalha com propósito, né? E a gente falou tanto de propósito, eu falei tanto com Ives essa semana, e ela falando propósito, o tempo todo, sabe? Propósito, e plano e propósito. Eu me lembro muito, eu escrevi bastante as coisas que a gente tem falado. E assim, quais são os planos e propósitos que vocês entendem, né, que Deus tem levantado vocês, né, como um casal, porque a gente sabe que quantos casais estão nos ouvindo agora? Muitas vezes que, né, não entenderam que juntos, né, são uma só carne, tem um propósito, cada um no seu espaço. Ives contando que, né, que desde a gravidez que você teve essa ajuda e você, cada um no seu lugar tem um propósito, mas vocês têm um propósito juntos, unidos para serem sal e luz, que a gente sabe que Jesus falou, né, trazendo para a palavra dele, olhando para a palavra dele. E nós somos sal e luz nessa terra, né? E assim, eu gostaria de ficar por horas e horas e horas aqui, mas assim, se vocês pudessem deixar, né, uma mensagem para todos que estão ouvindo essa estreia tão maravilhosa aqui, né, do nosso podcast, Olhando Podcast, que é nada mais do que um bate-papo para a gente entender que pessoas têm sido levantadas pelo Senhor. Em diferentes histórias, Ives, né, nessa questão de ser uma criadora de conteúdo tão maravilhosa que Deus levantou. Eu creio que é uma voz de impacto que Deus levantou cada um no seu lugar para falar sobre um trabalho remoto. E Flávio também, dentro, né, eu creio que se vocês quiserem também falar um pouco desse trabalho de vocês e encerrar justamente falando, Flávio... mostrando essa questão dos reviews com Bíblias. Poxa, quantas vezes eu falei, meu Deus, eu preciso de uma Bíblia assim. Eu vou lá e eu sei que Deus te levantou em vendas e nessa habilidade, mas foi o Senhor quem fez isso. Deus me levantou também
com um propósito. Eu creio que seja algo tão maravilhoso a gente falar de propósito. Então, se vocês puderem, assim, a gente encerrar esse momento, que eu gostaria de ficar 3 horas aqui com vocês, falando, assim, sobre propósito e plano, que você falou tanto, a gente se falou, mas individualmente e vocês como um casal, e deixar uma mensagem também de, né, do que é um propósito, você conhecer Jesus. Qual é o propósito de você ser levantado nesta geração? Ives poderia ter nascido na geração passada, 1960, 50, mas nasceu nessa geração, você nasceu nessa geração, eu nasci nessa geração. O que é que a gente poderia deixar dessa mensagem, sabe, para o Senhor, diante do Senhor, para essa geração que está aí? Eu percebi na minha caminhada com Deus que essa questão de propósito começou a gritar dentro de mim, né? De uma forma que eu tenho essa sensação plena que é o próprio Espírito Santo de Deus me guiando nisso. Porque eu comecei a ficar tão interessada em descobrir sobre isso, porque de repente tudo que falava de propósito, não, eu quero entender o propósito. Tanto que eu começava a me sentir mal quando eu me envolvia até em projetos onde eu não entendia o porquê das coisas. Por exemplo, eu falei que na minha juventude eu cantei em muitos grupos, né, grupos vocais. Chegou um momento que eu não entendia mais o que eu estava fazendo ali. Nós estávamos nos reunindo para nos reunir. Nós estávamos nos apresentando. Para que nos apresentar? Vamos cantar em outras igrejas. Mas para quê? Né? Por quê? Então, eu comecei a me incomodar de sair, eu não queria mais sair. Eu percebia o que Deus estava movendo dentro de mim e comecei a buscar aperfeiçoar o que Deus havia colocado em mim, não com o objetivo de me apresentar ou para falar alguma coisa, né? De repente, Deus começou a mostrar para mim que eu não deveria me preocupar com o que falar, com o que dizer, que se Ele quisesse falar através de mim, Ele colocaria as palavras dele na minha boca. Então, eu parei de me preocupar com o que falar, busquei aperfeiçoar aquilo que Deus estava me dando, né? E entender o que eu estava fazendo. Lembra que eu falei aqui sobre escolhas e decisões, né? Naquela época, mas até hoje, todos os dias, nós fazemos escolhas. Nós decidimos levantar da cama, nós decidimos ir trabalhar, ou nós decidimos um programa na televisão que você vai assistir na Netflix. É uma escolha que nós fazemos. Estou falando de coisas simples, né? Isso. Mas pensa aí na questão de escolha de esposo, como você vai educar o seu filho. Tudo são escolhas e decisões. Então, a partir do momento que eu percebi que aquilo ali estava pulsando dentro de mim, eu preciso descobrir o que é isso aqui. O que é propósito? O que Deus fala sobre propósito? E aí, nessa busca sobre propósito, eu comecei a uma compreensão aqui. Existe propósito e existe plano. E aqui, claro, eu não estou querendo ensinar teologia, pelo amor de Deus, nada disso. Estou querendo dizer aquilo que eu senti no meu coração. Uma experiência sua, né, com Deus. Que o propósito, ele foi feito para todos. O propósito é o mesmo para todo mundo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Todos nós somos criados para a glória de Deus. Então, o que nós fazemos, que seja para a glória de Deus. Tudo, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos envolvemos na nossa vida com família, com esposo, ou no trabalho, tudo que seja feito para a glória de Deus. Às vezes a gente olha ao nosso redor, a gente vê nossos irmãos se arrastando, assim, fazendo as coisas de qualquer maneira. A palavra de Deus fala sobre isso. Para a gente não fazer nada de maneira relaxada. Pelo contrário, que a gente faça como se fosse para o Senhor. Inclusive no nosso trabalho. Tudo, se você tem um trabalho secular, aquilo que você está fazendo, que seja feito como se fosse para o Senhor. Então, isso começou a mover muito meu coração, e aí eu fui entendendo também o que é o plano. O plano é pessoal. O plano é aquilo que ele fez para Andréia. O plano é aquilo que ele fez para Ives. O plano é aquilo que ele fez para Flávio. Né? Para os 2 Flávios. É o plano de Deus. E o plano, para a gente entender qual é o plano de Deus, basta a gente olhar para as habilidades que ele nos deu. Algo Aleluia. Que a gente já nasce com isso. Porque ele nos chamou para algo que é para glória dele. Aí o plano e o propósito andando juntos. Então, tudo vai fechando, né, ao seu redor para que você viva o propósito do Senhor, você viva para a glória dele e também que você seja usado por ele através daquilo que ele deu pra gente, maravilha. Né? Então, isso também faz com que todos os dias eu olhe para tudo que tem ao meu redor e as decisões que nós precisamos tomar todos os dias. Isso aqui não tem nada a ver com o que Deus me chamou para fazer. E também me dá aquela certeza de que, nesse momento, Deus me colocou aqui. Amanhã eu não sei.
Porque a vontade dele, a gente não sabe o que é que ele quer, o que vai acontecer no futuro. E nós não precisamos estar ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é dele. Aleluia, a gente nem sabe se vai estar aqui amanhã. Porém, que cada dia que nós estamos e nós temos a oportunidade de estar respirando, estar casada com Flávio, ser mãe de Heitor, estar dentro de um ministério de adoração na igreja, estar na internet, ensinando pessoas a trabalhar, que tudo isso seja feito para a glória de Deus, né? E aí, todas as nossas escolhas e decisões são pautadas, giram em torno disso, e um vai apoiando o outro. Amém. Claro que como a gente não tem a visão de longo alcance como Deus tem, aí entra esse nosso lado de, assim, nosso escritório é um de frente pro outro. Sim, eu queria saber. Porque assim, o escritório que todo mundo vê, né, Flávio gravando ali cheio de Bíblia, é onde eu gravo também. Então, para eu gravar, eu tenho que tirar um bocado de Bíblia ali do lugar. Mas no dia a dia, eu montei um escritório no quarto de Heitor. E é um de frente pro outro, né? Então, às vezes, eu levanto aqui do quarto e aí vou lá para a porta de Flávio. E o contrário também acontece bastante. E falo, meu filho, o que é que você acha? Porque agora, nós estamos sempre fazendo coisas diferentes, né? Às vezes é até difícil, eu tô atropelando, né? É até difícil, assim, dizer, Ives, você é uma youtuber? Ives, você é uma jornalista? Ives, você é uma empreendedora? Ives, não sei dizer, porque é tudo isso. E às vezes, agora mesmo eu estou com um projeto novo, né? Estou também prestando serviços através da internet, e aí surgem dúvidas de coisas que são natas dele, que ele tem habilidades, principalmente para essa área de vendas, de contato com pessoas. Então eu vou ali na porta, filho, minha visão é essa, eu penso isso e isso, eu não quero fazer isso. Aí, não, você tem que fazer assim. Porque ele já tem essa habilidade, Deus já deu ele me dá um empurrão. Esse dom para ele. Ele me dá um empurrão e assim vai um ajudando o outro. Essa questão do casamento, ela é muito importante, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Criação de filhos e relacionamento de uma forma geral. Então, eu e Ives, a gente tem uma adaptação que isso aí vem desde o início, que é a comunicação. Eu acho que se eu fosse resumir, e aí já fica um alerta, uma mensagem especial para você que está nos assistindo hoje no canal Olhando para Jesus, esse canal maravilhoso de Andréia, é que o segredo de um casamento feliz e saudável é a comunicação. Desde o namoro, a gente sempre fala tudo, seja aquilo que dói e aquilo que não dói. As coisas precisam ser claras. Porque se nós servimos a Cristo, a gente precisa deixar as coisas claras. Não deve haver trevas, né? Não deve haver escuridão, dúvida. Eu achei isso. Não. Aqui em casa não tem negócio de eu acho. Eu pensei. Não. É isso. A luz da clareza, né? Se eu saio daqui para ir pro podcast da Andréia, olhando o podcast, eu digo, amor, eu tô saindo daqui agora, o podcast na Andréia é 16 horas e vai até 18 horas. Qualquer coisa, você pode me ligar, quando eu sair daqui eu te aviso. E até hoje é assim. Para onde ela vai, ela me diz onde ela vai, qual horário, porque essa é a comunicação que faz com que as coisas andem da forma, como é que eu vou dizer, saudável. Sempre foi assim? Não foi. Quando nós casamos, são duas rocks, né? Duas rochas que vão se ajustando e um vai burilando o outro, vai limando o outro. O primeiro ano era o Deus nos acuda, jogava as coisas pra cima, um gritava com o outro, batia a porta. Vai pra casa da sua mãe, vai pra casa do seu pai. Mas o que permeava todo esse processo era o amor. E o amor, respeito, não só o amor Flávio Ives, mas o amor de Cristo. Porque se eu errar com o Ives, a minha consciência sempre foi de que antes de eu errar com ela, eu estava errando com Cristo. E ela da mesma forma. Então, fica aqui o segredo. Aliás, o segredo não, a fórmula do sucesso do casamento é a verdade em Cristo Jesus e a comunicação. Se o esposo ou a esposa faz algo que magoou, fale. Não deixe para outro dia para resolver. Não guarde essa mágoa. Espera o momento certo. Chama a pessoa a conversar. Aquilo que você me disse naquele dia me magoou. E se a pessoa perceber, mas ele não se abre, é que nem uma concha. Você vai ali dia após dia até essa pessoa tem uma personalidade também, exatamente, né? Exatamente. Nem todo mundo tem essa facilidade de se comunicar, mas... Como era no início. A gente não tinha... Eu já tinha essa capacidade de comunicação, porque em casa eu já conversava muito com minha mãe, eu abria meu coração. Ives era mais fechada, mas ao passo que ela foi entendendo que isso era benéfico, não só para ela, né? Como para os dois... Pronto, a gente começou a se entender mais, melhor, e a gente quase que não briga. Uma vez na vida a gente não briga em casa. Tudo é conversado, tudo é acertado antes. Se eu vejo que ela
ela vai, naquele ponto, ela vai esquecer, ou vai deixar pra lá, eu vou e cutuco, ou então se eu tô fazendo algo que já tá passando do limite, ela chega pra mim, explode, isso aqui, aí eu baixo a bola. Então, assim, o segredo de um casamento saudável é esse. E o propósito dos dois é glorificar a Deus. Eu sempre digo a Ives em casa, amor, o nosso papel como cristãos é, acima de tudo, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é o cristão mal educado. Se você sai na porta e tem um vizinho, dá um bom dia, dá uma boa tarde. É sua obrigação como cristão, você pelo menos ser educado. Por quê? Porque se nós somos a luz, olha, se eu tô olhando para Cristo e eu quero ser igual a ele, eu tenho que falar com todos. Eu preciso criar essa ponte de comunicação com o próximo para eu transmitir essa mensagem. Porque como é que eu vou, por exemplo, eu tenho um canal de Bíblias, faço review de Bíblias. Meu propósito ali é fazer com que as pessoas tenham paixão pela palavra. Essa paixão que eu tenho por Bíblias. Você é apaixonado eu quero que as pessoas tenham também. Não, eu quero ter essa Bíblia. Não é só sobre... louco das Bíblias. Não é só sobre... Canal no YouTube, Flávio Sacramento, Loucos por Bíblia. Vai lá, você vai gostar. Não é só eu comprar uma Bíblia e ter por ter. Não, é de você ter a paixão de ler a Bíblia. Cada Bíblia tem um perfil, cada Bíblia tem um propósito. Uma linguagem. Tem uma linguagem, tem um tema específico. Bíblia para casais, Bíblia para família, Bíblia para o homem solteiro, para a mulher casada. Bíblia de trabalho. Bíblia, fé e trabalho, inclusive. Lá que ele fez exatamente. Então, mulher, é a minha missão, é o meu propósito. Pregadora. Exatamente. A Bíblia da pregadora. E o meu propósito é esse, é fazer com que as pessoas, essa chama da palavra de Deus, ela volte a queimar nos corações para que as pessoas voltem a ler a palavra, estudar a palavra, entender a palavra e serem transformadas, como Romanos 12 fala, que nós devemos não nos conformarmos com esse mundo, né? Tomar forma do mundo, mas renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. E isso, para acontecer, a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Se nós ficarmos sempre tentando fazer com a força do nosso braço, aí a gente não vai ouvir o Senhor. E é isso que acontece muito nas igrejas, nos cristãos. Muitas pessoas estão aí e estão andando em círculos porque não conseguiram ouvir ainda discernir, o que Deus quer para elas. E aí vai vivendo os dias passam, as semanas passam, os meses passam, quando você olha para trás, o que é que foi construído, o que é que foi alcançado através da sua vida, o que é que foi feito, eu que cumpri mudança. O meu propósito, será, né? Porque muita gente tem ouvido vocês falar de propósito de vida. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para nós? Como um propósito, e Ives falou, de sermos fomos criados em imagem e semelhança para sermos para a glória de Deus. Amém. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Né? Isso é maravilhoso saber que vocês também estão ensinando isso ao pequeno Heitorzinho. Porque ele é um menino maravilhoso, não é porque eu estou na frente de vocês, mas eu amo Heitor, porque ele é um menino que ele entra nos lugares, sai, e ele é um menino já assim, espelhando o que os pais são. E eu sei que vocês estão passando isso para ele. A importância de a gente estar passando um legado muito grande, né? Não é um desafio a gente deixar um legado. O que é que a gente está deixando? Verdade. Para nossa geração que está aí, meus filhos, é uma coisa muito intensa o que eu tento passar para eles, essa paixão, esse amor que você falou pela palavra. Nosso Jesus, ele é o verbo, ele é Amém. A palavra. Verdade. E se a gente ama a palavra, a gente ama Cristo, porque ele é o verbo encarnado. Eu recentemente li o livro de Rick Warren, muita gente deve conhecer, né? Vivendo a Vida com Propósitos. Sim, que é um estudo voltado para fazer em 40 dias. E ele fala o seguinte, que aquilo que Deus nos deu é uma responsabilidade. Então imagina, eu olho para Heitor e eu vejo que Heitor é uma responsabilidade que ele não é nosso, é de Deus. Heitor é do Senhor. Imagina, eu me lembro quando eu quando eu suspeitei que eu estava grávida. Propósito, eu né? orei ao Senhor e consagrei ele. Não tinha certeza ainda, não tinha feito exame nem nada, mas só por pensar na possibilidade de estar grávida. Que lindo. Como foi também planejado fazer isso, eu consagrei ele ao Senhor quando ele ainda estava no meu ventre. Então, eu sei que ele não é meu, ele é do Senhor. Então, ele é uma responsabilidade minha e de Flávio. E o nosso casamento é nossa responsabilidade, a responsabilidade minha e dele. Esse canal, podcast, é uma responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Aquela tarefa ou não vou dizer atividade, mas um chamado, alguma coisa que você está fazendo dentro da igreja. Eu sempre falo do Senhor, é responsabilidade. É algo que ele está colocando aqui nas nossas mãos, mas não é nosso. Então, isso muda muito.
nossa compreensão, chegar nos lugares no horário certo, não deixar as pessoas esperando, né? Uma vida com propósito. Gente, que maravilha! Não queria encerrar. Ficaríamos aqui algumas horas conversando. Por muito tempo, porque assim, eu sinceramente admiro muito vocês, porque esse equilíbrio, né, de vocês estarem no meio digital, isso também é muito interessante, vocês terem sido levantados, não foi você que muita se responsabilidade também. Foi Deus, muita responsabilidade, porque vocês são vozes que estão aí, né? Quantas vozes a gente vê que estão realmente passando o quê? No meio digital, né? Nessa questão das plataformas, das redes sociais, o que nós temos passado, e vocês... Sim, é um negócio digital, mas vocês são, a despeito de qualquer coisa, são pessoas que Deus levantou. Amém. Então eu consigo ver Jesus, eu consigo ver Jesus na vida de vocês mesmos, de verdade. Eu queria agradecer, só agradecer. Se vocês quiserem deixar assim, algo final, uma mensagem aí para, né, fora essas mensagens que vocês deixaram, mas uma mensagem final. E a gente também, assim, eu só posso agradecer, eu todos os dias agradeço, porque um dia o Senhor Jesus, há 4 anos atrás, levantou, né, através do meu esposo mesmo, falando, Andréa, vamos fazer um canal para falar da palavra de Deus? Amém. Vamos fazer, sabe, um canal para você. Eu não estava, foi no meio da pandemia, inclusive, que eu liguei para vocês dois, e vocês, desde o início, me deram essa consultoria, como se fosse, Andréa, faça assim, vocês já estavam muito mais além. Aí, meu Deus, como assim? Vou falar de Jesus? É uma responsabilidade muito grande, mas é realmente para a glória de Deus. Amém. Né? Então, meu esposo falou, olha, vamos fazer um canal, o devocional que você faz, a palavra que você tem, você vai poder compartilhar, não vai ficar para você, você vai compartilhar com outro. Então, é isso, né? Eu acho que o sentido é esse mesmo, fazer, olhar para Ele, que todos possam olhar para Jesus. E no mais, a gente vai encerrando aqui, deixa uma mensagem aí, última final, que a gente vai encerrar. Realmente agora esse momento, mas já com saudade. Eu penso que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então nós temos urgência, né? Nós precisamos de pessoas usando seus dons e talentos, falando de Jesus, olhando para Jesus e fazendo isso em onde pode ser alcançado, onde os confins da terra, né? A palavra de Deus pode chegar aos confins da terra através da internet. Então, imagina se cada irmão, cada irmã utilizar o talento, a habilidade que Deus colocou aí nelas, para que elas também levem a mensagem de Jesus para mais longe, né? No caso aí de vocês dois que têm canais voltados para isso, né? Para falar especificamente para esse público, né? Então, eu estou também de maneira indireta, eu estou falando com muita gente, porém eu estou ensinando algo que eu acredito que Deus colocou no meu coração, que é um trabalho que faz sentido, né? Eu posso fazer isso da minha casa, eu não passo a loucura de sair, que tá um perigo no mundo hoje, fazer isso fora. E eu posso fazer isso, eu posso trabalhar e ajudar pessoas a também, e a ter mais tempo, né? As pessoas, elas passam tanto tempo sendo improdutivas ou trabalhando em algo que elas não gostam, sendo infelizes ou não são bem remuneradas pelo que elas fazem, investem bastante na carreira, nos estudos e não tem esse retorno. E eu tô aqui para mostrar, gente, existe solução. Então, você pode usar esses talentos e habilidades que você tem na internet. Eu ajudo pessoas a encontrar isso, né? Ajudar a encontrar a habilidade e o que existe demanda de mercado, né? Então maravilha. É isso. Igor, qual é a câmera? Ai, meu Deus. Essa aqui? Pronto. Eu queria dizer para você que está nos assistindo neste exato momento que Jesus continua sendo a mesma pessoa, do antes, do hoje e do eternamente. Amém. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua salvando. Amém. Então Deus tem um propósito para a sua vida, amém, assim como tem comigo, como tem com Ives, com André, olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus. E essa missão, ela é distribuída para todos nós, para você que está aí me assistindo. Ah, irmão Flávio, mas eu tenho depressão, irmão Flávio, eu tenho um complexo, irmão Flávio é minha família. Sem desculpas, faça aquilo que Deus tem dito ao seu coração, amém, e pregue a palavra de Deus. Como o Ives falou, Jesus está voltando e Ele quer resgatar a sua igreja adornada, imaculada, e para isso eu e você precisamos pregar o evangelho da salvação. Ainda temos tempo. Seja para o vizinho aí da sua porta, seja para o padeiro, seja para o cara do metrô, do ônibus. Olhou para o lado, é ele. Fale de Jesus, testemunhe Jesus, porque Jesus
é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, para os casados ou para aqueles que ainda vão casar. Deixe Jesus entrar e ser o centro da vida de vocês e vocês vão viver milagres. Quando eu digo milagres, as coisas vão ser difíceis tanto para quem crê e para quem não crê. Mas a grande diferença é quem você tem deixado entrar na sua família, na sua casa e na sua vida. É Jesus? Então, se você quer vencer todos esses obstáculos com aquele sentimento de dever cumprido, deixe Jesus entrar na sua vida, faça esse teste. Eu te desafio nessa hora e você vai ver Jesus abrir as portas da sua vida e a sua vida vai ser só alegria e só vitória. Essa é a minha palavra para você, em nome de Jesus. Que lindo, maravilha! Eu quero, aproveitando aqui, para encerrar mesmo, eu quero deixar essa palavra que rege esse canal. A palavra do Senhor é o dono desse canal, dessa voz profética. Eu creio, como o Ives falou aqui, Jesus está voltando, então a gente tem sido assim, erguido muitas vozes profetas, de profecias, né? A Bíblia é toda profecia. Então, a voz profética, ela fala o quê? Ela fala da volta de Jesus, ela fala de quem é Cristo. E aí eu quero ler, para a gente encerrar aqui, Hebreus 12, que é o fundamento desse canal. É criado, não é? Porque olhando para Jesus. Aí Deus deu há 4 anos atrás esse texto. Eu estou sem meu óculos aqui, mas eu vou ler. Hebreus 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra da majestade de Deus. Glória a Deus. Esse é o fundamento da nossa vida. Amém. Então, assim, eu só posso agradecer a você, também agradecer esse casal maravilhoso e agradecer a você. Olha, cadê a câmera? Essa câmera aqui. Agradecer a você, querido amigo, querida amiga, que está olhando para Jesus. E esse aqui foi um momento de bate-papo e eu quero, assim, de antemão já agradecer, porque você escolheu, você está de parabéns. Você tem escolhido crer na palavra de Deus. Você tem escolhido buscar. Se você parou aí, não somente para ouvir um bate-papo, mas entender o que Deus está fazendo na terra. O que Deus faz na vida de casais como Ives e Flávio, Ele também pode fazer na tua vida. Amém. Ele é o Deus que, como o Flávio disse aqui, Ele continua curando e salvando. Amém. Mas antes de encerrar aqui, eu já quero agradecer pela sua companhia de novo. Eu quero te fazer um convite todo especial. Se você gostou mesmo desse podcast, se você gostou desse vídeo e de outros vídeos que estão sendo feitos aqui nesse canal, que você possa deixar o seu joinha, o seu like. Quando você faz isso, você ajuda a impulsionar esse vídeo para frente. E essa obra aqui missionária, olhando para Jesus, pode ser levada para frente, levar o evangelho de Jesus, onde a gente não pode ir fisicamente. A palavra do Senhor pode ir. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a vida de vocês, Flávio e Ives. Que Deus abençoe as famílias da nossa nação, as famílias da terra. Amém. Fica na paz, fica na graça e no amor de Jesus, porque nós estamos aqui, ó, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Tchau. Até o próximo podcast. Olhando para Jesus. Tchau, Olhando gente. podcast.